Vamos estar abrindo a Bíblia, no Isaías 40. Isso aí. Isaías 40, do versículo 1 a 5. Acho que tem algum microfone que está ligado. Versículo 40, capítulo 40, versículo de 1 a 5. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai que a sua milícia é acabada, e a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai-o no ermo vereda nosso Deus. Todo o vale está exaltado, e todo o monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Gente, é interessante, eu conversei quando ele fala assim, a boca do Senhor o disse, né? Ele vem usando o consolar e várias vezes, né? Aí nós se deparamos, né, nesse contexto aí, nós estamos falando do povo babilônico, né? Onde o povo estavam todos presos, né? Tinham sido, tinham sido levados para a Babilônia, estavam como cativos, né? Estavam sendo escravos lá. E Deus aqui está falando para eles que nesse momento que eles ficarem consolados, porque Deus está olhando para eles e vai estar tirando eles daquele exílio deles, né? O contexto histórico desse texto, irmão, vem falando aqui, né? Os exércitos de Nabucodonosor, imperador de Babilônia, alguns anos antes da situação descrita nesta passagem bíblica, marcharam contra Jerusalém, destruíram a cidade e levaram o povo cativo. Por causa disso, a nação de Israel foi grandemente impactada pela consequente experiência do cativeiro. Então, um pouco antes, né, a gente podemos ver que o que tinha acontecido antes era o quê? O povo babilônico foram lá, atacaram, destruíram as cidades, destruíram Jerusalém, e fez o quê? Levou o povo todo cativo para lá. E em Babilônia, para onde foram levadas a maioria da elite religiosa e intelectual do povo, havia considerável liberdade, segundo informações obtidas da carta de Jeremias aos exilados e das narrativas do livro de Daniel. Vamos estar lendo Daniel? Daniel 1:6. Daniel 1:6, falando assim, né? E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, aqui, o que é esse povo babilônico? Nada tratando da época que, quando Daniel, né, foi dessas pessoas que foram levados cativos lá para a Babilônia. Foi uma dessas pessoas. E em Jeremias 29, é interessante aqui em Jeremias 29, ele também está tratando sobre essa situação que tinha ocorrido com o povo de Judá, né? Que estavam todos como cativos lá. E aqui Jeremias também está mandando uma carta, em Jeremias 29. Jeremias também está mandando uma carta para o povo, está escrevendo aquele povo e falando que Deus está lembrando deles, que Deus está olhando para eles. E aqui ele fala, engraçado, no versículo 4, fala assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. É interessante que tudo que estava acontecendo tudo que aconteceu com o povo
teve uma certa permissão de Deus, teve um propósito de Deus. O versículo 7 já fala assim: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É engraçado que já nesse momento, mesmo o povo sendo cativo, mesmo o povo estava cativo, foi levado à força para lá. Deus fala para quê? Orai por eles, para que eles tenham paz. Porque se eles tiverem paz, vocês também terão paz. Então, já aqui, né, eu venho falando para você olhar para a sua liderança, independente se ela é boa, se é ruim, se você gosta, se você não gosta, se era o que você queria ou se era o que você não queria. Aqui ele já vem ensinando para você orar por ela, né? Mas aqui ao nosso foco principal da lição aqui, né? Quando Deus fala no versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Então é engraçado que, mesmo independente do povo estando lá cativo, em momento algum você vê que Deus esqueceu deles. Nós podemos ver pessoas que Deus cuidou lá. Vemos um exemplo mesmo de algumas pessoas, de Daniel e seus amigos, que Deus esteve com eles, cuidando deles. Vemos o texto aqui onde foi escrito por Jeremias, onde ele está falando do cuidado que Deus tem tido para com eles. Então, o texto, você percebe que Deus, o tema, né, quando fala Deus consola o seu povo. Realmente, em todo tempo, Deus está consolando o seu povo. Deus está cuidando do seu povo. E uma coisa interessante nesse texto aqui é que teve uma certa tradução, que na hora que o pessoal traduziram, teve algumas Bíblias aconteceu de ter um erro, né? Teve algumas que onde tem o nome milícia, né? No versículo 2, onde ele fala, e bradai que já a sua milícia acabada. A imprensa bíblica brasileira, ela teve um erro, que na hora de traduzir, colocaram, em vez de milícia, erraram, colocou o I, colocou o A. Ficou malícia, né? Mas, na verdade, o texto original realmente é o milício. Porque vem da parte militar, vem tratando da parte militar, que era como se fosse um povo escravo, era um povo que servia. Estava relatando a parte do exército, a parte da servidão, de você servir aos babilônios, que eles estavam prestando um serviço ali. Né? Eles estavam diante de uma servidão para aquele povo, né? Estavam sendo escravos, de modo mais geral, realmente, eles estavam sendo escravos, né? Para aquele povo. E vamos ver aqui. Então, aí tem e é engraçado que no texto ele vem deixando bem claro, né? Ele repete 2 vezes no versículo 1, consolai, consolai, né? Consolai, consolai. Ele vem trazendo forte a parte do consolo, trazer o consolo. Até porque aquele povo não estava feliz em estar ali como cativo. Quando você lê o Salmo 137, você percebe que aquele povo não estava feliz, eles não estavam animadão, por mais que Deus estivesse agindo, mas eles eram cativos. No Salmo 137, onde eles escrevem, relatando a parte de onde eles têm saudade da pátria deles, saudade do lugar deles.
E, assim, eu posso dizer claramente, assim, eu estou no mesmo país, né, mas eu mudei de cidade, mudei de estado, e você consegue perceber as coisas que você passou, como você sente falta, né? Eu sinto falta da minha cidade, do meu estado, eu sinto muita falta de muitas coisas que eu vivi ali, que eu passei naquele local, eu tenho muita saudade. E olha que eu vim para Ribeirão por vontade própria, eu estou aqui porque eu quero, né? E mesmo assim, eu estou no mesmo país, estou, de certa forma, vivendo a mesma cultura, não estou como cativo, e eu sinto saudade. Agora, você imagina aquele povo sendo cativo, né? Ele sentiu muita saudade. E o Salmo 137 relata um pouco, né? Quando ele fala assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, né? Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: descobre-a, descobre-a até aos seus alicerces. Interessante, o 5, ele fala, né? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Então ali eles, por mais que Deus estivesse ali cuidando deles naquele local, eles sentiam saudade da pátria dele, né? Eles sentiam saudade. E você percebe que Deus, quando foi claro, né? Não é à toa que ele fala duas vezes, consolai, consolai. Tem alguns versículos, né, de Isaías que usa esse imperativo aí duplicado, né? O profeta, ele repetiu, né, duas vezes o verbo, né? Ele tinha um motivo especial. Ele desejava ter uma ênfase particular daquele texto, né? Ele tratava de uma questão de estilo literário, né? Quando alguns textos de Isaías 51, 9, ele fala: desperta, desperta, veste de força, é braço do Senhor, desperta, como nos dias como nos dias passados. Outro texto também, Isaías 51, também ele fala assim, né? Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. O 52, ele fala: desperta, desperta, veste-se da tua fortaleza, ó Sião. Então, ele não repetia o verbo por acaso, à toa, mas ele queria dar ênfase àquilo ali. Consolar, consolar, eu sou o Senhor. Eu estou lembrando de vocês. Eu estou olhando por vocês. Eu vou tirar vocês daí. Eu vou resgatá-los. Ele estava deixando claro para aquele povo: cuide-se, fiquem consolados, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Eu sou o Senhor. Eu vou os resgatar. Eu vou trazer para vocês para a sua terra. Eu estou olhando por vocês. É interessante quando nós damos ênfase a isso. Vamos observar bem o texto. Observamos os pronomes que indicam posse em Isaías 41. Leiam junto Isaías 40, versículo 1. Junto comigo. Consolai, consolai. O meu povo, diz o vosso Deus. Nesse versículo aqui, nós tratamos sobre dois pronomes aí que tratam de posse, que indicam posse. Que pronomes são esses? Interessante, consolai, consolai o meu povo, o meu povo. Ele está deixando bem claro, ó, consolai o meu povo, esse é meu povo. Esse é o povo que amo, esse é o povo que eu cuido, esse é o povo que eu vou estar junto com ele, esse é o povo que eu vou guardar, que eu vou proteger. Esse é o povo que eu amo, esse é o povo que eu vou cuidar da geração deles.
Olha a posse, meu povo. A gente está chamando pelo próprio Deus, chamando de meu povo. Quando ele olha para o pessoal de Judá, povo de Israel, e na continuação ele fala, diz o vosso Deus. Diz o vosso Deus. Ou seja, ó, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Gente, para tudo andar bem, para que tudo andasse bem, para que tudo corresse bem, para que eles pudessem serem bem cuidados, mesmo Deus cumprindo a sua promessa de cuidar deles, mas para que tudo andasse melhor ainda, era necessário ter essa compreensão, não só naquela época, mas hoje, trazendo para hoje. Meu povo, vosso Deus, o meu Deus. Então nós temos que ter tem que ter esse olhar especial para Deus. Para ter esse consolo real dele, aí nós precisamos olhar como o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Quando nós falamos sobre Deus, o que nós trazemos para essa importância? Deus é alguém onde você serve, onde você dedica o seu serviço, você dedica o seu cuidado a Ele, a sua vida a Ele. Então, precisamos fazer isso, precisamos olhar para Ele, colocar todo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso amor somente em Deus. Colocar Ele como nossa primícia para haver esse cuidado maravilhoso de Deus. O que esses pronomes têm a nos dizer acerca da relação entre o povo e Deus? Nós podemos perceber que, do versículo 1 a 5, quantas vezes é repetida a palavra Senhor. Quantas vezes aparece no texto a palavra Senhor? Quando ele fala assim, já a sua milícia é acabada, né? E que já recebeu em dobro da mão do Senhor. E já vem falando uma vez, quando ele vem falando assim, preparai o caminho do Senhor. E várias vezes ele vem repetindo, e a glória do Senhor se manifestará, pois a boca do Senhor disse. E várias vezes vem questionando, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Gente, em todo momento ele está declarando a glória de Deus, ele está declarando a soberania dele, o poder dele. Ele quer que aquele povo compreenda e entenda quem é Deus. Não é um qualquer. A Ele é onde pertence o poder, a glória e todo projeto humano está diante das mãos dele. Todo decorrer, todo futuro está diante dele. É Ele quem projeta, é Ele quem decide o que vai acontecer. Então, Ele está deixando bem claro para aquele povo, eu sou o Senhor. E o que o Senhor está fazendo, segundo o profeta aqui, diante desse texto? O que o Senhor está planejando? O que Ele está fazendo? Ele está preparando o retorno daquele povo para a sua terra natal. Ele está preparando o povo para retornar à sua terra. Ele está cuidando desse retorno. Agora vamos interpretando o texto aqui, irmão. Temos aqui, ó, o texto de Isaías 42 nos apresenta metáforas extraídas de vários contextos. Primeiro, da vida militar. O termo milícia no original hebraico se refere ao serviço militar prestado por um soldado, na época mesmo que uma espécie de servidão, que eu falei um pouquinho antes, né? Quando ele vem falando assim, da parte da servidão, era como se fosse uma servidão, quando você entrava para o exército, era um serviço. E quando ele fala assim, e já a sua milícia acabada, ele está falando que aquela servidão vai acabar. Que aquela servidão ali, Deus está cuidando dela e vai acabar com aquela escravidão deles. Né? Que Ele está cuidando deles. Segundo, da vida religiosa. O sentido, vamos ler Levítico 26. Levítico 26, do 41 a 43. Levítico 26, de 41 a 43, ele fala: Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei,
e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Percebemos aqui que ele deixou claro, né, que tudo isso que aconteceu trouxe uma consequência da reação do povo, da ação do povo. E toda ação que nós fazemos, aquilo causa uma reação. É interessante que tudo que você fala sobre o pecado, né, só trazendo essa aplicação do texto sobre a reação o que acontece com o povo diante das suas atitudes, né? A gente podemos ter um paralelo aí quando a gente fala sobre pecado. Às vezes nós olhamos para o pecado e vemos algo que nós falamos assim, nossa, algo é um pecadão, algo é um pecadinho. Mas tudo é pecado. Diante de Deus, todos eles têm a mesma gravidade, o pecado. Não existe pecadão nem pecadinho. O que muda? É a consequência dele. A consequência daquele seu pecado, às vezes vai ser maior do que um outro. Mas a consequência dele que vai mudar, mas o pecado em si é o mesmo. E nós podemos ver nesse povo, foi a consequência do que eles fizeram, a consequência deles se afastarem de Deus, foi por irem para o exílio novamente. Mas Deus, mesmo eles sendo rebeldes, Deus lembrava-se da aliança feita com quem? Com Abraão, com Isaac, com Jacó, e não se esqueceu deles. E realmente foi fiel na aliança que ele fez com eles. Então, da vida jurídica, receber em dobro era a pena legal máxima. Israel não tinha mais por que temer nenhuma outra penalidade, porque já tinha cumprido a pena máxima. Então, quando ele trata aqui sobre o dobro, né, quando ele vem aqui no versículo 2, quando ele fala assim, né, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor. Ou seja, ele recebeu a pena máxima, ele já foi castigado, ele já passou pelo exílio, já sofreram um pouco. Agora o Senhor está olhando para eles novamente e está se lembrando deles novamente. E está o resgatando novamente, porque o povo em rebelde, né? A gente olha para eles, questionamos eles, mas nós somos iguais. Nós somos iguaizinhos. E acho que o pior, hoje nós somos pior ainda, porque mesmo nós hoje vendo tudo o que aconteceu com esse povo, vendo a consequência do que aconteceu com esse povo, nós vamos lá e erramos novamente. Essa consequência aí. Mas Deus é bondoso. Deus mesmo vem para assim, agora vocês já sofreram o que tem que sofrer, agora eu vou resgatar vocês novamente. Agora vamos aplicar esse texto, queridos. Isaías 41, 5. O Isaías 40, de 1 a 5, ele vem deixando claro, né? Ele descreve a libertação que Deus vai operar em meio ao seu povo. Alguns pontos merecem destaque. Né? Nesses 5 versículos, alguns pontos, agora nós vamos destacar eles, que são, todo o texto em si é importante. Toda essa história aqui é de muita relevância. Mas alguns pontos têm um destaque em especial. E o primeiro deles, quem liberta o povo é Deus, o Senhor, e não o esforço e o mérito próprio do povo. Não é por causa do povo que é bonzinho, não é porque o povo tem um grande exército, não é porque eles tiveram poder, não é porque alguns deles se destacaram, não. Nós podemos ver que quem libertou em todo momento, quem cuidou deles, quem que foi? Deus. Deus que cuidou deles em todo o tempo. Deus é que vem traçando essa libertação deles. Segundo, né, Deus convida o povo a participar de sua própria libertação. Essa ação humana pode ser entendida nos seguintes termos, né?
É engraçado, né? Porque mesmo Deus tendo o poder para fazer isso, é pela mão dele que acontece essa libertação, mas ele chama o povo a participar, a compreender essa libertação, o propósito dessa libertação, a entender o propósito de tudo aquilo que eles estavam passando, a cair em si, a entenderem que eles precisavam ter uma mudança, eles precisavam ter mudar de direção, eles precisavam mudar suas atitudes, eles precisavam mudar a sua vida. E ele vem aqui nos seguintes termos, né? Consolo para os aflitos, tristes e oprimidos. Muitas pessoas estavam aflitas, estavam tristes, estavam oprimidas, estavam sofrendo opressão naquele local, estavam desesperados. E Deus vem chamar esse povo para participar disso aí. Olhe, olha a situação que vocês estão vivendo e olhe quem é o Deus de vocês serve. Olhe que vocês têm um Deus que pode fazer algo por vocês. Olhe que tem um Deus que pode cuidar de vocês. Segundo, uma fala benigna ao coração dos desesperançados. Então, no meio de tudo isso aí que estava acontecendo, havia muitas pessoas que estavam desesperançadas. Pessoas que tinham perdido suas esperanças, mas Deus usa pessoas, atos assim, eu creio que atos como o que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com seus amigos, atos como aconteceu da carta de Jeremias para aquele povo. Esses atos eram para quê? Para aquelas pessoas que estavam desesperançadas, para dizer, continue tendo esperança. Deus está cuidando de vocês, Deus está olhando para vocês. Não percam as esperanças. Continue esperando no Senhor. Somos consolados ou juízes dos que nos servem. Diante do que acontece na nossa vida, nós consolamos as pessoas ou tratamos elas como juízes, né? Nós temos que olhar para essas pessoas com cuidado, né? Olhando e mostrando que Deus está cuidando delas, né? Que Deus tá cuidando, Deus está olhando. Às vezes nós achamos que na situação que nós estamos vivendo, Deus permite alguma situação e às vezes nós nos desesperançamos. Nós achamos que Ele não está olhando. Aquele povo, eu tenho certeza, 70 anos que passaram ali, eu tenho certeza que eles têm hora que podiam ficar desesperançados, né? Mas em tudo que Deus faz, Deus tem um propósito, né? Eu lembro de um trabalho que eu fiz sobre as nações, os trabalhos das nações, para a qual, no decorrer da história, o povo de Israel tiveram que lidar com eles. E uma das coisas que eu fiz nesse trabalho, eu falei sobre o povo babilônico. E eu coloquei lá o papel dessa nação na obra de Deus. E qual o papel importante? Às vezes nós olhamos para a situação na hora que o povo estava naquele momento lá vivendo cativo, achamos que foi só sofrimento. Mas tudo aquilo foi usado, você percebe que lá no início, quando Daniel chegou, Daniel e seus amigos, eles eram os ensinados, eles viviam junto dos reis para aprender sobre aquela cultura também, para aprender. E um do papel muito importante dessa nação do povo babilônico para o povo de Deus, Deus usou o Império Babilônico para coibir e dominar os sírios, né? Num tempo atrás, quando os sírios atacaram, Deus usou eles para guardar o povo de Israel e coibir eles para que os sírios não destruíssem a nação de Judá. Essa nação também foi usada por Deus para ensinar o mundo a viver em civilização, a preservar as culturas existentes. E Deus usou diretamente essa nação para permitir o reino de Judá voltar à existência. Então, quando o povo foi lá preso para a Babilônia, lá a Babilônia é o berço da civilização, lá onde eles eram muito civilizados, eles tinham toda uma estrutura de civilização. E lá o povo aprendeu isso. Depois de aprender isso, depois que tinham todo um recurso, Deus permitiu com que eles voltassem à sua terra, mas trazendo de volta, além da sua existência, trazendo coisas riquíssimas para poderem enriquecer e trazer essa civilização aplicada na sua nação, para poderem melhorar a sua nação. Então, em todo momento, você percebe que Deus tem um cuidado, Deus está consolando.
E vamos fechando aqui, consolai, consolai. Vamos ter esse consolo do Senhor. Por mais que a situação não parecia estar boa para aquele povo, a Bíblia deixa bem claro que Deus estava olhando para eles, que Deus estava cuidando deles. Em momento algum, Deus nos esquece. Em tudo que acontece, tem um plano dele, tem um propósito dele. Às vezes, o propósito dele, muitas pessoas, às vezes, morreram nesse propósito. Mas que nesse propósito seja um plano maior, porque os pensamentos, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Tudo que Deus faz é melhor do que aquilo que nós planejamos. Os planos deles são sempre melhores. Então, que no meio desses planos, algumas vidas, às vezes, vão se perderem, mas que se percam para a glória de Deus, para glorificar esse Deus. Porque o plano final dele vai ser muito melhor. Então, vamos, em todo momento, se sentir esse consolo do Senhor para nossas vidas. Algum irmão quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Amém. Continua orando por nós, por todos os doentes enfermos. Eu quero pedir pela Giovana e pela Ana Vitória. Boa noite, irmão. Gostaria de pedir pela Marcinanda, Ana Lúcia e o Rubens. Hoje Queria estar pedindo aí também pela minha viagem agora em julho, né? Estou 3 anos e meio aí que eu não vejo a família, estou morrendo de saudade deles. E assim, a gente vê que a situação aí, já se há boatos aí da terceira onda aí desse Covid. Então, eu queria estar pedindo que Deus possa estar nos guardando, né? Tanto dos perigos da estrada, como dos perigos da doença aí. Então, que Deus está pedindo desde já por essa viagem. Amém. Vamos orar então, irmãos. Colocar nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos, ó Deus, em primeiro lugar, te agradecer por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem